Já sentiu alguma vez que o que você perdeu não tem mais volta? Aquela sensação de vazio quando olha para trás e vê apenas ausências onde antes havia plenitude. Deus não apenas restaura o que você perdeu, Ele multiplica. Não é por acaso que você tem esta mensagem diante de você neste momento. O mesmo Deus que prometeu em Joel 2:25 restituir os anos que a locusta consumiu, tem uma promessa pessoal para a sua vida. Jesus ensinou que nosso Pai Celestial é generoso, além da nossa compreensão. Ele não se contenta em apenas reparar, mas transforma. Não devolve simplesmente, Ele eleva. Sua dor atual não é o ponto final da sua história, mas o terreno onde florescerá sua colheita mais abundante. Você descobrirá como a cura interior abre espaço para bênçãos externas, como o tempo de Deus protege tanto a promessa quanto quem a recebe, e por que seu testemunho de restauração se tornará herança espiritual para aqueles que você ama. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: Senhor, tudo o que perdi será restaurado, multiplicado no teu tempo perfeito. Que esta declaração seja o primeiro passo para a expectativa renovada de ver a fidelidade de Deus se manifestar na sua vida de maneiras que superarão suas expectativas. Comecemos. Número 1. O Deus que multiplica a sua perda. Sei que a dor da perda pesa no coração, que olhar para trás e ver o que já não está provoca uma ferida que parece não fechar. Mas escute com atenção. O céu lhe lembra que aquilo que se foi não será o fim da sua história. Deus não apenas promete devolver o que você perdeu, mas multiplicá-lo de uma maneira que ultrapassa o seu entendimento. O profeta Joel declarou com firmeza: Eu vos restituirei os anos que a locusta consumiu. Joel capítulo 2, versículo 25. Não se trata de uma restauração limitada, mas de uma restituição abundante que transforma a perda em abundância. O que agora parece vazio, Deus transformará em um banquete cheio de vida e bênção. Veja o exemplo de Jó. A Escritura nos diz que depois de perder tudo, Deus lhe devolveu o dobro do que tinha antes. Jó, capítulo 42, versículo 10. Este testemunho nos revela um princípio eterno. A perda não é permanente, é um terreno fértil onde Deus planta a semente de uma nova colheita. Talvez hoje a sua mesa pareça vazia, o seu coração se sinta incompleto ou suas mãos estejam vazias. Mas o Senhor já tem preparado um banquete maior, uma multiplicação que não se mede com parâmetros humanos. Onde você viu ruína, Ele levantará abundância. Onde você viu lágrimas, Ele colocará riso. Onde você viu solidão, Ele trará companhia verdadeira. Não ignore que a perda dói, porque o próprio Deus não a nega. Ele recolhe cada uma de suas lágrimas em seu odre, como diz o Salmo 56, versículo 8. Mas, ao mesmo tempo, a sua dor não define o desfecho. Cada lágrima que você derrama é como uma semente que germinará no tempo perfeito do Senhor. Talvez hoje você não consiga entender por que precisou passar por essa perda, mas chegará o momento em que olhará para trás e dirá: valeu a pena confiar, porque o que agora tenho é muito maior do que perdi. Deus não restaura para levá-lo ao mesmo ponto de partida, mas para elevá-lo a um nível mais alto de bênção. Imagine aquela mesa vazia transformada em um banquete. Não é um simples prato servido, mas uma abundância que transborda. Essa é a maneira de Deus. Sua medida sempre é maior que nossas expectativas humanas. Ele não se limita a nos dar o necessário, mas derrama até que sobreabunde. Por isso o apóstolo Paulo disse que Deus pode fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos ou entendemos, segundo o poder que opera em nós. Talvez o que você perdeu parecesse insubstituível, mas Deus tem algo preparado que fará você compreender que a perda não foi o fim, mas a antessala da multiplicação. Hoje quero falar com a voz do consolo. Sei que dói ver o que você perdeu, sei que pensa que nunca voltará ao que tinha, mas Deus vê o que está por vir.
Enquanto você lamenta o que se foi, Ele já está preparando a bênção que virá. O que hoje você chora, amanhã será testemunho. O que hoje você considera ruína, amanhã será plataforma de glória. Deus não ignora o seu vazio, Ele o preenche. Não ignora o seu choro, Ele o transforma em alegria. Não ignora a sua perda, Ele a multiplica até transformá-la em bênção que transcende a sua vida. Por isso, hoje eu o convido a fazer um ato concreto de fé. Escreva uma declaração de restauração. Coloque em suas próprias palavras o que você espera que Deus multiplique em sua vida. Talvez seja um relacionamento que se quebrou, um sonho que se apagou, uma saúde que se enfraqueceu, uma oportunidade que se perdeu. Escreva diante do Senhor como um ato de confiança e declare que Ele não apenas restaurará, mas levará a um nível maior, porque a sua fé abre espaço para que Deus mostre o seu poder em sua vida. E antes de encerrar, faça comigo esta oração. Pai amado, hoje entrego em tuas mãos tudo o que perdi. Reconheço a minha dor e minhas lágrimas, mas também recebo a tua promessa de restauração. Senhor, creio que o que perdi não define a minha história, mas prepara o caminho para a multiplicação que tu prometeste. Assim como Jó viu o dobro depois da sua prova, eu creio que tu trarás bênção abundante à minha vida. Restitui-me, Senhor, não apenas o que se foi, mas mais do que imaginei. Amém. Descanse nesta certeza. A perda de ontem é o terreno onde Deus fará florescer a sua colheita de amanhã. Hoje, a sua dor tem nome, mas em breve a sua restauração terá testemunho. Confie, porque o que virá será maior do que o que ficou para trás. Número 2. A sua entrega sagrada nunca é em vão. Às vezes o coração se cansa porque sente que tudo o que entregou a Deus se perdeu no silêncio. Talvez você tenha levantado orações durante anos e se pergunte: de que serviu tanto clamor? Onde estão os frutos dos meus sacrifícios? Será que Deus se esqueceu de mim? Mas hoje o Senhor lhe recorda com ternura. A sua entrega sagrada nunca é em vão. Cada lágrima derramada, cada oração pronunciada em segredo, cada ato de amor que você fez, mesmo que ninguém tenha visto, está guardado no cofre do tesouro celestial. Nada do que você confiou a Deus foi esquecido, porque Ele é fiel para guardar aquilo que você lhe entregou. Assim declarou o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 12. As suas orações não se perderam no vento, estão arquivadas no céu como incenso diante do trono de Deus. O Salmo 56:8 diz que o Senhor tem um registro de cada uma de suas lágrimas, como se as recolhesse em um odre para que nenhuma se desperdice. Isso significa que o seu clamor nunca foi ignorado, nem mesmo quando parecia que não havia resposta. Deus ouve, Deus valoriza e no seu tempo perfeito Ele responde. Talvez não faça quando você esperava, nem como havia imaginado, mas jamais deixará sem resposta. Pense nos sacrifícios que você fez por amor ao Senhor. Talvez tenha deixado coisas valiosas para obedecer à sua voz. Talvez tenha servido a outros quando ninguém agradeceu. Talvez tenha semeado na vida de seus filhos ou netos palavras de fé que ainda não viu florescer. E talvez a dúvida tenha tentado sussurrar que foi inútil, que suas palavras não tocaram, que seus esforços se perderam no esquecimento. Mas hoje, o Pai lhe diz: filho, filha, eu vi a sua entrega, eu vi a sua fidelidade e não ficará sem recompensa. O que você faz em secreto, o seu Pai que vê em secreto recompensará em público. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando parece que tudo continua igual, na verdade Ele está trabalhando em silêncio. O que você semeou ontem está sendo preparado debaixo da terra, e ainda que você não veja os brotos, o fruto virá na estação certa. A demora não significa esquecimento, significa que a semente está sendo fortalecida para dar um fruto mais abundante.
Por isso, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você colherá se não desfalecer. Cada obra feita em nome de Jesus leva uma marca eterna que nada nem ninguém pode apagar. A sua entrega tem um valor eterno porque foi feita por amor. O amor nunca se perde, nunca se desperdiça. Ainda que às vezes você sinta que ninguém o reconhece, o céu o valoriza. Imagine-o como um cofre que se enche com cada gesto seu, com cada oração, com cada sacrifício. E um dia esse cofre será aberto e você receberá a recompensa que o Senhor tem guardada para você. A fidelidade de Deus transcende o que conseguimos enxergar com nossos olhos limitados. Ele não se esquece, ele não passa por alto nada do que seus filhos fazem em obediência. Por isso, quando a dúvida bater à sua porta, lembre-se destas palavras: eu sei em quem tenho crido. Essa convicção é o que lhe dá descanso em meio à incerteza. Ainda que você não tenha todas as respostas, sabe que aquele em quem confiou é digno de confiança. E se ele prometeu guardar o que você lhe entregou, você pode dormir em paz, sabendo que nada se perdeu. Hoje, quero convidar você a fazer uma pausa, respirar fundo e descansar na fidelidade de Deus. Faça deste momento uma oração simples, mas sincera. Senhor, às vezes sinto que minhas orações se perdem, que meus sacrifícios não serviram de nada, mas hoje decido crer na Tua palavra. Entrego-te o meu cansaço, entrego-te a minha espera, e confio que Tu guardarás tudo o que coloquei em Tuas mãos. Não quero mais carregar a ansiedade de resultados imediatos. Hoje descanso na Tua fidelidade, porque sei que nunca esquecerás a minha entrega. E enquanto ora assim, permita que a paz de Deus inunde o seu coração. Essa paz é o sinal de que os seus fardos já não estão sobre os seus ombros, mas sob o cuidado daquele que nunca falha. As suas lágrimas são pérolas em suas mãos, as suas orações são fragrância em sua presença, os seus sacrifícios são sementes que darão fruto. Nada foi em vão. A sua entrega, ainda que pareça pequena, tem um peso de glória eterna. Descanse, porque o que você confiou a Deus permanece sob a sua custódia fiel. E se Ele guarda, então você pode estar certo de que cedo ou tarde verá o fruto da sua entrega. O que hoje você não entende, amanhã será testemunho. O que hoje parece silêncio, amanhã será resposta. E o que hoje você entrega com fé, amanhã colherá multiplicado em bênção. Número 3. Cura do coração. Fundamento do novo. Sei que você deseja ver portas abertas e respostas visíveis, mas antes de pintar as paredes dessa nova etapa, o mestre construtor quer revisar os alicerces. O seu coração é essa casa que Deus ama habitar. Se as rachaduras da dor, do ressentimento ou do cansaço ficam escondidas debaixo de uma pintura bonita, mais cedo ou mais tarde, as chuvas voltarão a infiltrar. Por isso, o Senhor, com ternura curadora, se aproxima hoje com suas mãos de artesão e lhe sussurra: permita-me curar por dentro, porque o novo que lhe darei precisa de um fundamento firme. A palavra diz com clareza: Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Salmo 147, versículo 3. Antes de restaurar o exterior, Deus reconcilia o interior. Talvez você pense: quero a bênção já. E Deus lhe responde com amor: sim, virá, mas primeiro curarei o lugar onde ela se sustentará. Um coração sadio pode receber sem medo e dar sem amargura. Quando a alma está ferida, até mesmo a chuva de bênçãos escorre como água em vaso quebrado. Por isso, o Senhor promete algo maior que soluções momentâneas. Promete um coração novo. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, versículo 26. Isso não é um retoque, é uma obra profunda. É como levantar o piso, revisar vigas, reforçar colunas e só então abrir as janelas para que a luz entre. Deixe-me contar o testemunho que se repete na vida de muitos filhos de Deus.
Pessoas que, depois de uma perda dolorosa, buscaram atalhos para se sentirem bem rapidamente. Tentaram tapar a rachadura com atividades, com compras, com entretenimento, até mesmo com serviço frenético dentro da igreja. E ainda que por um momento tenham se sentido ocupadas, a noite voltava a mostrar a umidade da alma. Até que um dia, cansadas, se sentaram diante do Senhor e, em vez de pedir mais coisas, pediram mais dele. Ali começou a cura. Não foi um estalo instantâneo, foi um processo. Primeiro, nomearam as feridas. Depois, permitiram que Deus as tocasse. Finalmente, aprenderam a viver a partir de um coração renovado. E quando esse coração começou a sarar, a bênção externa chegou sem medo nem ansiedade, porque já havia lugar para sustentá-la. Hoje a Escritura convida você a esse mesmo caminho. Não negue a dor. Validá-la não o faz fraco, o faz honesto. É normal doer, mas você não precisa carregar essas feridas para sempre. Jesus continua sendo o bom samaritano que se aproxima, derrama óleo e vinho e ata com cuidado o que sangra. A cura é processo, não apenas evento. E nas mãos divinas, o processo é seguro. Deus não o apressa, Ele o acompanha. Não o acusa por chorar, sustenta-o enquanto você chora. Ele conhece os quartos fechados da sua casa interior, aqueles onde você guardou memórias que ainda ardem. Hoje ele pede a chave, não para recriminá-lo, mas para reparar. Aplicação prática. Busque um lugar tranquilo e faça uma lista sincera de quartos que precisam de conserto. O quarto do rancor, o do medo de tentar de novo, o da culpa que não o solta, o da solidão que se tornou costume. Escreva-os um a um. Depois, diante do Senhor, entregue cada chave. Diga com palavras simples: Senhor, entrego-te esta ferida específica, a rejeição que vivi, a palavra dura que ainda me fere, a perda que me deixou sem ar. Não quero mais maquiá-la. Toca tu, respire fundo e repita a promessa. Tu saras os quebrantados de coração. Respire novamente e declare: tu me dás um coração novo. Faça isso sem pressa. A casa se repara com calma e amor. Permitir o toque de Deus em lugares dolorosos requer coragem, mas traz liberdade. E essa liberdade é o terreno onde floresce o novo. Talvez você tema que, ao abrir essa porta, a dor o transborde. Você não estará sozinho. O Espírito Santo é o Consolador que caminha com você por cada corredor. Ele não o arrasta, ele o guia, não o empurra, ele o convida. E quando fecha uma ferida, não fica ressentimento enraizado nem temor do futuro. Fica paz, fica espaço, fica alegria que não depende de circunstâncias. Então, quando a bênção externa chegar, você já não a filtrará pela ferida. Você a abraçará a partir da plenitude. Número 4. Quando a dor se transforma em porção dobrada. Você já sentiu o peso do ataque e se perguntou por que a tempestade se desatou justamente agora que você se abriu para a cura. Mas ouça esta verdade que te reposiciona. A intensidade do vento anuncia a proximidade da colheita. Nenhum ladrão ronda uma casa vazia. Da mesma forma, o inimigo não luta por coisas sem valor. Se os golpes se tornaram mais frequentes, não é porque Deus te abandonou. É porque você está mais perto do que Deus te prometeu. A tempestade não vem para destruir o seu terreno, vem para regá-lo. E o que hoje encharca a terra da sua alma, amanhã alimentará raízes profundas que sustentarão uma porção dobrada. A palavra nos fala aos prisioneiros da esperança. Voltai à fortaleza, prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Zacarias 9:12. Não é poesia para animar por um momento. É um compromisso divino que reescreve a interpretação da sua batalha. Quando você olha a afronta como um anúncio, muda a postura do seu espírito. Você deixa de perguntar "por que eu?" e começa a perguntar "para que, Senhor?" E nesse "para que", o céu te revela propósito. Cada oposição se torna academia espiritual, cada lágrima em rega, cada porta fechada em redirecionamento.
Deus não envia o mal, mas usa até mesmo o que se levantou contra você para te formar e posicionar. Pense em Jó. No dia em que o pó parecia final, o Deus da restituição escreveu o capítulo que ninguém esperava. E o Senhor restaurou o bem-estar de Jó e lhe deu o dobro do que tinha antes. Jó 42:10. Não foi acaso nem sorte, foi o selo de um Deus que nunca perde batalhas e que honra a perseverança do coração fiel. Eu sei que a sua carne quer escapar da tempestade, mas o Espírito está te treinando para andar sobre as águas. Há um ponto no processo em que o inimigo aumenta o volume para que você não ouça o sussurro do Pai. Por isso hoje, Deus te reposiciona com sabedoria profética. Se o inimigo está lutando tanto, é porque algo grande está chegando. O que te atacou para te quebrar acabou revelando o tesouro que você carrega. E quando você entende isso, a sua fé deixa de se encolher e se estica em expectativa. Se tão forte foi a oposição, tão grande será a minha porção. Esse reenquadramento não minimiza a dor, o batiza com propósito. Não te pede para negar a realidade, te convida a vê-la pela janela do céu. Imagine o campo seco de uma estação dura. O céu se cobre, o trovão assusta, o vento bate e de repente a chuva cai. O agricultor não amaldiçoa a tempestade, ele a interpreta. Sabe que aquela água se tornará espiga. Assim também você, interprete. O que hoje te fez tremer está amolecendo o terreno para que as sementes de palavra, de oração e de fidelidade deem fruto multiplicado. A sua história não ficará no capítulo do ataque, passará ao capítulo da restauração. E nesse capítulo, a porção dobrada não é um slogan, é uma economia do céu que devolve com juros o que a prova te tirou. Paz mais sólida, alegria mais profunda, relacionamentos mais saudáveis, oportunidades mais alinhadas, caráter mais semelhante a Cristo. Agora, pegue esta chave espiritual, a declaração profética. A língua tem poder de vida. Quando você declara a promessa, alinha o seu interior com o compromisso de Deus. Faça isso em voz audível, com calma e convicção. Em nome de Jesus, declaro porção dobrada sobre as áreas onde fui atacado. Onde houve perda, verei restituição. Onde houve vergonha, Deus me dá honra. Onde houve seca, virá chuva temporã e serôdia. Sou prisioneiro da esperança. Volto à fortaleza que é Cristo e recebo o anúncio do céu. Me será restaurado em dobro. Amém. Não é autossugestão, é fé em pacto. É ancorar a alma a uma palavra eterna em meio a uma onda passageira. Enquanto faz essa declaração, permita que o Espírito Santo te mostre áreas específicas. Diga seus nomes: saúde, família, economia, propósito, ministério, paz mental. Apresente cada uma aos pés do Senhor e volte a dizer: porção dobrada. Depois descanse. A fé não só declara, também repousa. O descanso é o seu protesto contra o medo e o seu acordo com a soberania de Deus. Você se move quando Ele te guia e espera quando Ele te guarda. Não corra para consertar tudo. Corra para permanecer naquele que conserta tudo no seu tempo. Se hoje você se sente abalado, receba isso como transição do seu trabalho interior para a sua leitura espiritual do conflito. Você já não olha a ferida como prova de abandono, mas como sinal de gestação. Você está gerando uma bênção maior. E como toda gestação, exige tempo e cuidado. Chegará o momento de ver com os seus olhos o que o seu espírito já abraçou. A tempestade vai se acalmar, o solo ficará úmido e os primeiros brotos aparecerão. Então você entenderá. A dor não foi desperdício, foi o prelúdio da porção dobrada. Com essa perspectiva, damos o próximo passo rumo à aceitação do processo temporal, porque o Deus que promete também agenda o quando e o seu calendário é perfeito. Número 5. O processo que te prepara para o melhor. Eu sei que é difícil esperar quando a alma ficou sensível pela perda e a mente gostaria de adiantar o relógio. Mas ouça esta orientação do Pai. Você não está parado.
está sendo formado. Deus não desperdiça nem a prova, nem os dias em que parece que nada acontece. Ele está moldando o seu caráter para que você possa sustentar, sem se quebrar, a bênção que vem. A Escritura resume isso com uma promessa que abraça todo o seu processo. O Deus de toda graça, depois de haverdes padecido um pouco de tempo, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Esse pouco de tempo, às vezes, parece eterno, mas nas mãos do oleiro é o período exato para revelar em você a obra-prima que ele desenhou. Olhe para o seu coração como um bloco de pedra nas mãos de um escultor paciente. Cada golpe de cinzel, cada polida, cada pausa para observar as veias tem sentido. A prova te ensina humildade, te dá profundidade, arranca apoios falsos. A espera te dá raízes, te torna estável, te ensina a respirar em meio ao vento. Deus não quer apenas te entregar algo, Ele quer te entregar o melhor e, sobretudo, quer que o melhor não te perca. Por isso, o seu tempo protege a promessa e também protege o receptor. Se te desse antes, poderia se tornar um peso. Se te desse sem processo, se derramaria como água em vaso não curado. Com o processo, ao contrário, o que vem encontra lugar seguro. Pense em José. O sonho era verdadeiro, mas era necessário o processo. Anos de aprendizado, de injustiça e de perseverança temperaram o seu espírito para administrar abundância sem orgulho e autoridade sem vingança. Assim Deus age contigo. Não nega o sonho, Ele o amadurece. E quando o seu caráter está pronto, o que antes teria te distraído agora te alinha. O que antes teria te quebrado agora te firma. O que antes você teria usado para a sua glória, agora você oferece para a dele. A paciência deixa de ser passividade e se torna confiança ativa. Você faz o que lhe corresponde hoje e deixa a Deus o que só Ele pode abrir amanhã. O sábio disse de forma preciosa: tudo fez formoso no seu tempo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Não diz em qualquer tempo, mas no seu tempo. E o seu tempo nunca chega tarde, embora raramente chegue cedo para a nossa ansiedade. Cada dia de espera é um dia de preparação invisível, mas eficaz. Enquanto você conta dias, Deus está contando camadas. Camada de fé sobre camada de caráter, camada de discernimento sobre camada de mansidão, camada de perseverança sobre camada de gratidão. Quando a obra interna alcança o ponto certo, ativa-se a porta externa. Por isso, não meça a fidelidade de Deus pelo que você vê, meça pelo que Ele prometeu. Agora, como se vive essa paciência ativa? Comece por 3 decisões diárias. Primeiro, foque a sua mente. Separe um momento para agradecer pelo que já está sendo trabalhado, mesmo que não sinta. Segundo, ordene as suas mãos. Cumpra com excelência o que hoje depende de você. Aquele telefonema que deve devolver, aquele currículo que deve enviar, aquele perdão que deve expressar, aquela caminhada que cuida do seu corpo. Terceiro, guarde a sua boca. Não profetize frustração. Afirme em voz alta a obra de Deus no seu processo. Diga com calma, como quem coloca o capacete a cada manhã: Senhor, aceito o teu ritmo. Hoje cresço por dentro para sustentar o que virá por fora. Valide o que você sente. É difícil esperar, dói. Mas não se deixe sequestrar pela impaciência. Quando o coração começa a correr, volte a esta imagem. O escultor não golpeia sem olhar. Sabe até onde, sabe quando parar, sabe onde polir. Assim está Deus contigo. Deixe que Ele retire o que sobra, que alise o áspero, que abra espaço onde falta. E cada vez que pensar, já não aguento mais, respire e lembre-se da promessa. Ele mesmo te aperfeiçoa, te confirma, te fortalece e te estabelece. Você não está se desfazendo, está se fundamentando. Faça agora um compromisso santo, simples e concreto. Eleve esta oração com tom de decisão. Pai amado,
Hoje abraço o teu processo, renuncio à pressa que me rouba a paz e à reclamação que me obscurece a fé. Comprometo-me a praticar paciência ativa. Agradecerei a cada dia, obedecerei no pequeno e guardarei a minha boca para a esperança. Firma os meus passos, fortalece as minhas mãos, estabelece o meu coração, que o teu tempo me encontre pronto, com vasos curados e raízes profundas. Amém. Escreva se puder, coloque onde veja e revise a cada noite. Esse pequeno hábito abrirá sulcos para a chuva de amanhã. Quando você caminha assim, começará a notar sinais sutis, uma paz nova nos mesmos lugares, respostas que não te deslumbram, mas te confirmam, portas que se abrem sem empurrá-las e outras que se fecham sem culpas. É o fruto de quem aceita o processo e o vive com fé. E daqui damos o próximo passo do caminho. Se Deus investiu tanto em te formar, tenha certeza de que o que Ele entregará será sólido e permanecerá. Porque a obra que Ele inicia, Ele mesmo a sustenta. Com esse coração estável, avançamos para a certeza de que o que vem não será passageiro, mas uma bênção que permanece. Número 6. A bênção que permanece para sempre. Você foi moldado com paciência e agora o Pai quer afirmar você em algo que lhe dará descanso. O que Ele restaura não volta a se quebrar. A bênção que vem sobre a sua vida não é um reparo temporário. É uma transformação permanente sob o seu selo. Quando Deus fala, não negocia com o medo. Quando Deus estabelece, não pede permissão à oposição. Recebi ordem de abençoar e não poderei revogá-la. Números 23:20. Essa é a voz do céu sobre você. Não é uma promessa frágil levada pelo vento. É um decreto com autoridade celestial. Por isso, hoje, o Espírito o retira do ciclo da ansiedade. Esse revisar constante, se o que você recebeu vai voltar a cair, e o introduz no descanso da proteção divina. Imagine uma fortaleza inexpugnável que guarda um tesouro precioso. As muralhas são altas, os portões firmes, os vigilantes atentos. Assim é a cobertura do Senhor sobre o que lhe foi devolvido. A obra de Deus não é um remendo que tampa rachaduras, é uma base nova, uma estrutura reforçada, um design aprimorado que integra as lições do deserto e a graça do céu. Quando Ele restaura, também blinda. Ele não lhe entrega uma mesa abundante para depois retirar o pão. Ele o senta, o serve e permanece à mesa com você. Assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 125:2. A imagem é deliberada, permanência, constância, segurança. Talvez o temor sussurre: e se eu perder de novo? Esse medo é compreensível quando você já viu coisas valiosas desmoronarem. Mas hoje o reestruturamos com a verdade. A oposição pode rugir, mas não pode revogar o que Deus já selou. O respaldo dele é superior a qualquer rumor humano, a qualquer estratégia espiritual contra você, a qualquer circunstância instável. Ele não apenas abre portas, coloca tranca atrás para que a velha sombra não volte a entrar. A bênção divina inclui sua própria proteção integrada. Graça para receber, graça para desfrutar e graça para conservar. O que chega pela mão dele, permanece pela mão dele. E há algo mais. Descansar na sua proteção liberta você para desfrutar. A ansiedade rouba a mesa, conversa e sabor. Faz você comer depressa, olhar para a porta, ouvir ruídos que não existem. O descanso, em contrapartida, ensina a saborear o que o Pai preparou, a olhar em seus olhos enquanto ele serve, a confiar que, se ele o trouxe até aqui, também o sustentará amanhã. A fé não apenas crê para obter, crê para permanecer. Por isso hoje o convido a trocar o "e se eu perder" por "e se eu ficar com ele?". Porque permanecer em Cristo é permanecer na proteção que cobre a promessa. Quando a mente tentar construir cenários de perda, responda com a palavra: recebi ordem de abençoar e não poderei revogá-la.
Repita essa frase como quem coloca mais uma pedra na muralha. Talvez você se pergunte qual é o seu papel nessa permanência. Não é controlar tudo, é habitar a fortaleza. Como se habita? Com gratidão diária, obediência simples e adoração constante. A gratidão o ancora ao doador e não apenas ao presente. A obediência fecha rachaduras por onde a dúvida se infiltra. A adoração mantém viva a consciência da sua presença, que é o seu verdadeiro escudo. Assim, o que Deus restaurou não se torna um ídolo que você teme perder, mas um testemunho que recorda a sua fidelidade. O tesouro não o possui. Você e o tesouro pertencem a Deus. Faça agora uma prática espiritual de descanso confiante. Coloque a mão sobre o coração e ore em voz suave. Pai amado, declaro que a tua bênção sobre mim está sob a tua ordem e o teu selo. Renuncio ao medo de perder, abraço a tua proteção que cerca minha vida como montes ao redor de Jerusalém. Permaneço contigo à mesa, desfruto do que me dás sem ansiedade. Tu restauraste, tu guardas, tu fazes permanecer. Amém. Depois respire fundo 3 vezes. Em cada respiração, solte uma preocupação específica e entregue-a ao guardião da sua promessa. Aquele assunto econômico, aquele relacionamento recém-curado, aquela oportunidade que acabou de se abrir, aquela paz que retornou. Visualize-os dentro da fortaleza, cobertos pela presença de Deus. Permita que essa certeza faça amadurecer sua alegria. Você já não olha por cima do ombro esperando o golpe, olha para frente com antecipação jubilosa, porque se o processo o preparou e a proteção o assegura, então a bênção não será um episódio, será uma estação. Daqui seguimos com o coração em descanso. O que vem da mão dele se sustenta na mão dele, e se Deus o sustentou hoje, também o sustentará amanhã. Com essa segurança, abrimos o espaço interior para celebrar o que chega e anunciar, com esperança firme, que o melhor está para se manifestar sem medo de retrocessos, porque a bênção do Senhor acrescenta riqueza e não acrescenta tristeza. Número 7. De lágrimas a júbilo, o milagre da alegria. Você chorou mais do que gostaria de admitir e o seu travesseiro conhece silêncios que ninguém entende. Mas ouça, no reino de Deus as lágrimas não são desperdício, são sementes. Quando o choro cai nas mãos do Pai, não evapora, germina. Assim proclama a palavra: os que semeiam com lágrimas com júbilo cegarão. Salmo 126:5. É uma promessa com aroma de terra molhada. O que hoje dói, amanhã florescerá. Não porque você ignore o sofrimento, mas porque o Deus que o ama tem poder para transformá-lo em um gozo mais profundo do que qualquer tristeza que você já atravessou. Talvez você pense que o seu choro foi em vão, que o tempo passou e nada mudou. No entanto, o céu registra cada gota. Suas lágrimas caíram em sulcos que o Espírito Santo traçou com ternura, e ainda que a semente permaneça oculta por um tempo, debaixo da superfície, o milagre já está acontecendo. As raízes se estendem, o caule se fortalece, a vida empurra para cima. E um dia, talvez sem barulho, talvez em uma manhã qualquer, você verá despontar o primeiro broto de alegria. Não será um consolo barato nem um sorriso forçado, será o júbilo que nasce de ter sido sustentado por Deus no meio do vale. O gozo que o Senhor promete não depende de circunstâncias perfeitas, depende da sua fidelidade. Você pode estar cercado de nuvens e ainda assim sentir dentro de si um sol que não se apaga. Esse é o milagre. A alegria que não nega a dor, mas a redime. O profeta disse com palavras de beleza eterna: dar aos que choram, óleo de alegria em lugar de pranto, manto de louvor em lugar de espírito angustiado. Isaías 61:3. Esta não é uma frase inspiradora para resistir só mais um pouco. É a troca real do reino. Você traz o seu luto, Deus o reveste com a sua alegria. Você chega com cinza, Ele o coroa com beleza. Imagine suas lágrimas como pequenas sementes enterradas em um jardim que parecia seco.
Você as vê desaparecer e por um momento pensa que perdeu ainda mais. Mas o agricultor sabe que a escuridão da terra não é túmulo, é berço. Assim, o Senhor age com a sua história. A noite foi longa, sim, mas o amanhecer já se aproxima. E quando a luz tocar esse solo, aparecerão flores radiantes de gratidão, paciências que você não tinha, cânticos que você não conhecia, paz que você não sabia que existia. O seu coração, que antes tremia, rirá com uma nova risada, a risada dos resgatados. Quero acompanhá-lo no movimento do salmo. Primeiro lamento, depois confiança e, por fim, louvor. Diga ao Senhor com honestidade e sem máscaras: dói, Pai, sinto falta do que perdi, tenho sentido solidão, cansaço e perguntas sem resposta. Deixe que esse lamento seja oração, não tenha pressa. Agora, dê um passo em direção à confiança, mas eu creio no que dizes. Creio que minhas lágrimas semeiam colheita, creio que a tua alegria me vestirá. Permaneça aí, respirando a promessa, até que a alma comece a se aquecer com a certeza de que você não está só. E então, quando o coração começar a se abrir, levante um louvor antecipado. Obrigado porque verei o fruto. Obrigado porque minha casa voltará a se encher de cânticos. Obrigado porque transformas o lamento em dança. Faça hoje um ato profético simples. Cante antes de ver. Você não precisa de grandes palavras, nem de afinação perfeita. Precisa de verdade. Pode repetir suavemente: meu choro semeia júbilo, meu Deus me veste de alegria. Caminhe pelo seu quarto como quem rega plantas, e enquanto avança, abençoe as áreas onde mais doeu: família, saúde, finanças, propósito. Declare vida sobre cada terreno. A sua voz, ainda que trêmula, é água para o jardim. O Espírito sopra e a semente responde. Não se surpreenda se nos próximos dias descobrir pequenas faíscas de prazer santo, uma lembrança que deixa de ferir, uma conversa que traz paz, uma tarefa cotidiana que se torna leve, um sorriso que o visita sem pedir permissão. São primícias. Não tenha pressa de colher tudo de uma vez. Saboreie o processo. A alegria de Deus não é um estalo breve, é uma estação que se estabelece. E quando o júbilo for pleno, não se esqueça do que aprendeu no vale, que cada lágrima lhe ensinou o caminho de volta aos seus braços, que cada noite lhe ensinou a reconhecer o seu amanhecer. Permita que esse júbilo tenha uma direção, do coração para o testemunho. A restauração devolve a capacidade de celebrar, e essa celebração não é só para você, é para acender lâmpadas em outras casas apagadas. Compartilhe o que o Senhor está fazendo. Conte com humildade e maravilha como o Pai o sustentou quando você não podia mais, como Ele trocou a veste de luto pelo manto de alegria. Ao fazer isso, suas palavras se tornarão sementes em outros jardins, e o ciclo continuará. Lágrimas que semeiam, promessas que brotam, cânticos que se multiplicam. Hoje, enquanto fecha os olhos, diga em voz baixa: minhas lágrimas não são o fim da história, são o começo do milagre. Fique um instante em silêncio, como quem escuta uma semente crescer. Não faz barulho, mas está viva. E o seu Deus, que não mente, que não se atrasa, já marcou a data da sua colheita de alegria. Quando esse dia soar, você o reconhecerá. A sua alma celebrará antes que seus lábios cantem. E então você cantará, e não se acabará a canção, porque do choro nascerão flores, e das suas flores nascerão novas risadas para outros. Número 8. Sua história quebrada, sua glória perfeita. Sei que há capítulos da sua história que você preferiria arrancar do livro. Momentos em que a promessa pareceu se quebrar em suas mãos, decisões que hoje pesam, silêncios em que ninguém o escutou. Mas o Pai não desperdiça páginas. Ele é especialista em tomar o que se partiu e escrever com tinta de graça uma nova linha que redime tudo o que veio antes. O que o feriu não será sua etiqueta para sempre. Ouça esta verdade que reorganiza sua memória. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Romanos capítulo 8, versículo 28. Não diz algumas, diz todas. O Deus que o ama pega os pedaços, restaura-os e os transforma em uma mensagem que ilumina outros. Pense em suas cicatrizes como credenciais. Não são troféus de dor, são chaves que abrem portas fechadas em corações que hoje sentem o que você sentiu ontem. Quando você se atreve a mostrar a marca e dizer: aqui doeu, aqui chorei, aqui duvidei, mas aqui também o Senhor me sustentou, seu relato se torna farol. Um farol não se orgulha de nunca ter visto tempestades. Justamente porque as enfrentou, pode guiar outros ao porto. Assim é sua história. O que o inimigo quis usar para afundá-lo, Deus eleva e acende para que outros não naufraguem no mesmo ponto. Este é o coração do consolo do céu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Talvez você tema que contar o que viveu faça a dor reviver. Mas quando você testemunha a partir da redenção, não abre a ferida, mostra a cicatriz. E as cicatrizes não sangram, falam. Narrar a vitória não o prende ao passado, ancora você na fidelidade de Deus que o tirou dali. A vergonha se dissolve quando a graça entra em cena. Lembre-se de como Jesus, ressuscitado, mostrou suas mãos traspassadas. Ele não escondeu a marca, transformou-a em evidência. Em suas mãos também há sinais de que a morte não teve a última palavra. Sua história quebrada nas mãos do Mestre torna-se evangelho prático para alguém que hoje crê que não há saída. Permita que o Espírito Santo faça o movimento do salmo em seu interior. Lamento, nomeie diante de Deus as linhas que ainda ardem. Aqui me traíram, aqui perdi, aqui errei, aqui partiu alguém que eu amava. Não adoce. Deus não se assusta com sua verdade. Confiança. Volte a declarar o que diz sua palavra. Todas as coisas cooperam para o bem. E sustente-se nessa rocha, ainda que a emoção não acompanhe. Louvor. Levante sua voz, mesmo tremendo, e diga: obrigado, Pai, porque o que hoje entendo pouco, Tu estás tecendo para o bem. Obrigado, porque minha história será lanterna na noite de outro. Nessa sequência, o luto se transforma em missão. Visualize o farol. Ele não compete com a tempestade em força, vence em direção. Sua luz não empurra as ondas, as atravessa. Assim, será o brilho do seu testemunho. Você não negará a tempestade, mas dará direção em meio a ela. Verá pessoas se aproximarem da sua costa, atraídas por uma luz que não é sua, é de Cristo em você. E quando perguntarem como você resistiu, não dará fórmulas, dará Jesus. Ele me sustentou quando eu não podia mais. Ele me consolou quando me faltavam palavras. Ele me levantou quando eu não tinha forças. Essa é a mensagem. Você não é o herói da história, é o resgatado que aponta para o resgatador. Faça hoje um ato de entrega missionária. Diga ao Senhor: disponho minhas cicatrizes como cartas abertas para quem delas precisar. Escreva se puder. Peça sensibilidade para discernir quando, como e com quem compartilhar. Nem tudo se conta em todo momento, mas tudo pode se tornar semente quando o Espírito indica. Ore pelo nome daquela pessoa que você sabe que está atravessando o vale que você conheceu, família, amigo, vizinho, alguém da sua congregação. Peça a Deus uma oportunidade concreta para se aproximar com respeito, ouvir primeiro e depois, com humildade, oferecer sua história como um copo de água fresca. Ao fazê-lo, você descobrirá que sua dor não apenas foi curada, agora é útil. Não apenas foi restaurada, agora frutifica. E se enquanto falo você pensa: minha história ainda sangra, não se exija falar antes do tempo. Permaneça na oficina do oleiro. Quando ele selar, você compartilhará.
Ainda assim, já pode começar a declarar pela fé: meu quebrantamento terá propósito, meu vale será caminho para outros, minha noite se tornará lâmpada. Essa declaração não é teatro, é semente. No dia em que o sol nascer em plenitude, sua boca contará as maravilhas de Deus com uma autoridade que não se compra, a autoridade de quem foi sustentado. Permita que a alegria que Deus está acendendo em você tenha direção para fora. Sua celebração não ficará na sua sala, encherá outros lares de esperança. O que você aprendeu no processo se tornará mapa. O que perdeu e o Senhor lhe devolveu se tornará promessa para outro. O que chorou se tornará linguagem para acompanhar quem ainda não consegue falar. Este é o legado. Não apenas restauração para você, mas caminho aberto para os que vêm atrás. E assim, passo a passo, sua história quebrada se transformará em sua glória perfeita. E sua voz, antes quebrada, se tornará trombeta suave que chama à fé. Daqui, com o coração disposto, seguimos rumo à ativação prática dessa fé que abre portas impossíveis e multiplica a esperança em cada esquina onde você decidir iluminar. Número 9. Fé que abre portas impossíveis. Você já bateu em portas que não se abriram e suspirou diante de fechaduras que pareciam seladas para sempre. Esse é o lamento de hoje. Senhor, vejo portas fechadas. Permita que reconheçamos isso sem vergonha. A fé bíblica não disfarça a realidade, ela a apresenta diante de Deus com honestidade. Mas, desse mesmo umbral, ouça a instrução do céu. Não espere ver para crer, creia para ver. A palavra afirma com clareza: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. A fé é a chave antiga que o Pai coloca em sua mão. Ela não enferruja, não se quebra e foi desenhada para encaixar em fechaduras que sua força não pode mover. Hoje eu lhe ensino, com amor e paciência, como usar essa chave. Comece por alinhar seu coração com o coração de Deus. A fé não é capricho, é acordo. Não é pressão para que o céu faça o que eu quero. É rendição para abraçar o que o céu já decretou. Por isso, declaramos antes de ver, não para manipular a Deus, mas para educar nossa alma. A Escritura nos chama a confessar com a boca o que cremos no coração, porque a palavra pronunciada organiza a casa interior. Quando você diz, creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, sua mente se sujeita, suas emoções se acalmam e seus passos encontram direção. A língua não cria promessas, ela se alinha com aquele que as prometeu. Agora, deixe que a confiança se ative em ação. A fé genuína produz obras coerentes com o que espera. Se você crê que Deus restaurará relacionamentos, dê passos de reconciliação. Se crê que Ele abrirá uma porta de trabalho, prepare seu currículo, atualize suas habilidades, bata na próxima porta. Se crê que Ele curará seu corpo, cuide dele como templo e siga o conselho sábio. A fé não compete com a obediência, ela a provoca. Jesus nos deixou uma instrução que hoje abraçamos como vida. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e assim será convosco. Marcos 11:24. Vê, orar, crer e caminhar em coerência. Essa é a chave girando na fechadura. Eu sei que é difícil crer sem ver. Por isso sustento seu olhar e recordo, sua fé moverá montanhas. As montanhas nem sempre desaparecem de repente. Às vezes, se desfazem passo a passo enquanto você avança. Perseverar em fé durante a espera não é teimosia, é confiança madura. Nos dias cinzentos, volte ao seu secreto com Deus. Apresente a porta fechada, repita sua promessa e volte a colocar a mão na maçaneta com mansidão. Quando a ansiedade bater, responda com a palavra. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Quando o desânimo sussurrar, responda com obediência. Continuarei batendo porque meu Pai ouve.
ama e responde. Pratiquemos juntos uma disciplina santa. Durante 7 dias seguidos, você fará uma declaração de fé específica. Escolha uma área: família, saúde, provisão, propósito, ministério. Escreva com precisão e pronuncie todas as manhãs e todas as noites, de pé se puder, em voz audível e com calma. Eu lhe proponho um modelo que pode adaptar. Pai, em nome de Jesus, hoje declaro que esta porta se abre conforme a tua vontade. Alinho-me com o teu coração, rejeito a incredulidade e recebo a graça para agir em obediência. Creio antes de ver e verei o que crie, porque tu és fiel. Depois de declarar, dê um micropasso de obediência relacionado ao seu pedido. Uma ligação, um pedido de perdão, um plano, um envio, um cuidado. A repetição não é magia, é formação do coração. Enquanto sustenta essa prática, comece a abençoar a própria porta. Sim, abençoe o que lhe resistiu. A bênção desativa a amargura e deixa livre o corredor por onde Deus quer passar. Lembre-se de que o Senhor abre e ninguém fecha, e quando Ele fecha é para redirecionar, não para humilhar. Às vezes, a chave da fé abrirá a porta que você está olhando. Outras vezes, girará você suavemente para mostrar uma porta que ainda não havia visto. Por isso, após declarar, acrescente esta rendição. Faça-se a tua vontade e não a minha. Se esta porta não for, mostra-me a que é. A fé não apenas abre, também aprende a soltar o que não convém. Entre agora no louvor antecipado. A estrutura do salmo nos guia. Do lamento por portas fechadas, passamos à confiança, e da confiança ao louvor. Cante antes de cruzar o umbral, aplauda a fidelidade de Deus, eleve gratidão pela chave que já está em sua mão. O louvor não distrai do milagre, ele o acelera no coração, liberta você da impaciência e o deixa leve para caminhar quando a maçaneta ceder. Faça isso mesmo se seus olhos ainda virem o cadeado. Obrigado, Pai, porque Tu és quem abre caminhos no mar e veredas no deserto. Obrigado porque hoje alinhas meu coração, minhas palavras e meus passos. Se sua fé treme, não se castigue. Aproxime-se. O requisito não é uma fé perfeita, mas um coração que se aproxima. E ao se aproximar, sua fé crescerá. Como uma chave antiga que com o uso gira mais suave, assim sua confiança. Você verá sinais. Um sim inesperado, uma paz incomum, uma porta diferente, um favor imerecido. Quando acontecer, registre e conte. A fé se fortalece lembrando e compartilhando. Assim nos preparamos para o que segue no caminho. Se a fé abre portas impossíveis, também nos dispõe a aceitar que Deus muitas vezes surpreende com formas que não imaginamos. Mantenha a chave na mão e o coração flexível. A restauração que você anseia chegará, e talvez chegue por uma porta lateral que só a fé no Pai poderia reconhecer. Número 10. Quando Deus surpreende com algo melhor. Você já orou com fé, já bateu na porta certa, e mesmo assim, o que esperava não chegou no embrulho que tinha em mente. Você não está falhando, está sendo educado pelo Pai para reconhecer o novo. A restauração contemplativa começa aqui. Reconhecer. Reconheça sem vergonha quais eram suas expectativas específicas. Aquela forma exata, aquele tempo exato, aquele caminho exato. Está tudo bem em tê-las tido. O amor de Deus não humilha seus anseios, ele os purifica. Quando você solta a forma, conserva a essência da promessa. Ele mesmo lhe sussurra: eis que faço coisa nova, porventura não a percebeis? Isaías 43:19. O desafio não é que Deus não fale, é que aprendamos a perceber o novo quando chega em outro embrulho. Recordar é o passo seguinte. Lembre-se de sua soberania amável, essa mistura perfeita de poder e ternura que não copia nossos planos, mas os transcende. Pense em Betânia. Marta e Maria clamaram por uma cura, mas Jesus demorou para revelar uma ressurreição. Elas queriam que a febre baixasse, ele quis que a tumba se abrisse. Quando finalmente chegou, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
João 11:43. Vê o padrão? Não foi indiferença, foi estratégia de amor. Às vezes Deus não evita a noite porque quer lhe ensinar a forma como faz o amanhecer. Ele corrige docemente, não para repreender sua fé, mas para expandi-la além de seus moldes. Receber vem depois. Abrir as mãos para que a criatividade divina opere sem restrições. Imagine um presente embrulhado de forma diferente da que você esperava. Sua primeira reação é duvidar, mas ao romper o papel, descobre que dentro há algo maior do que o que pediu. Assim é a restauração do céu. Integra memória, cura raízes, reposiciona propósito e, além disso, surpreende. Apegar-se a uma forma pode fechar portas a bênçãos maiores. Soltar o controle cria espaço para que o Espírito Santo o conduza por veredas que não conheceste. Se ele decide não refazer o passado como era, é porque está levantando um futuro mais amplo que sua lembrança. O novo de Deus sempre supera o conhecido humano. Renovar é o quarto degrau. Permita que ele ajuste seu olhar cotidiano. Faça um pequeno exercício. Por 7 dias, ao final do dia, pergunte-se: onde vi hoje um embrulho diferente que talvez viesse de Deus? Talvez tenha sido uma conversa inesperada, uma negativa que o redirecionou, uma ideia fresca que você não havia considerado, uma porta lateral que se abriu. Anote. A fé madura aprende a ler sinais sutis. Quanto mais você treina o coração, mais rápido reconhece a voz do pastor em caminhos não trilhados. E quando o medo antigo lhe sussurrar, assim você não pediu, responda com mansidão. Assim decidiu meu pai, e sua decisão é melhor. Responder fecha o circuito. Ore uma rendição concreta de expectativas. Diga em voz audível, como quem entrega chaves: Pai amado, devolvo-te minhas formas, meus tempos e minhas rotas preferidas. Não renuncio à promessa, renuncio ao controle. Abro meu coração às tuas surpresas. Se escolhes curar, te louvo. Se escolhes ressuscitar, te louvo ainda mais. Se redirecionas meu caminho, deixo-me guiar. Quero reconhecer o novo quando chegar, mesmo que não se pareça com o que imaginei. Amém. Sinta a leveza que nasce ao soltar. Essa paz não é evasão, é autoridade nascida da confiança. Repousar confirma a entrega. Fique um momento em silêncio e repita a promessa: eis que fazes coisa nova. Respire fundo. A cada exalação, solte uma rigidez, a agenda, o método, a ordem que você pensava ideal. A cada inalação, receba uma virtude: docilidade, discernimento, alegria expectante. Olhe para frente com uma pergunta que abre horizontes. Senhor, como é o teu melhor para esta estação? Prepare-se para respostas que não cabem em seus esquemas. Alianças inesperadas, chamados para semear em outra terra, restaurações que não apenas devolvem o perdido, mas o transformam por dentro. E agora, uma doce correção. Não confunda surpresa com improviso. Deus não improvisa. Deus orquestra. Se ele o surpreendeu, foi porque sua sabedoria excede seu mapa. Por isso, sua tarefa não é adivinhar, é obedecer passo a passo. Mantenha seu sim disponível, seu ouvido atento e sua bagagem leve. Se a porta A se fecha e a B se abre, não fique discutindo com a A. Entre pela B com gratidão. No reino, a flexibilidade espiritual é reverência prática. Reconheça que o rei decide por onde circular seu favor. Deste lugar de abertura, ilumina-se o que vem. Você compreenderá que a restauração de Deus é integral. Não repara apenas uma área, toca tudo, até que tudo cante a mesma canção. A surpresa que hoje você recebe é o prelúdio de uma obra completa que abraçará corpo, alma, relacionamentos e propósito. E quando olhar para trás, não dirá, no fim foi parecido, dirá, foi melhor. Porque na economia do céu, cada renúncia ao controle humano é um convite à plenitude divina. Com o coração flexível e o espírito em repouso, damos o próximo passo.
Abrirmos-nos à restauração total, onde nada fica intocado e tudo fica firmado sob sua mão fiel. Número 11. Restauração total. Nada fica sem tocar. Olhe para sua vida como uma casa amada pelo Pai. Ele não veio apenas para trocar o telhado, nem para pintar paredes para que tudo pareça melhor. Ele decidiu entrar até os alicerces, revisar a fiação, endireitar colunas, sanar infiltrações, abrir janelas que nunca existiram e levantar um jardim onde antes havia entulho. Esse é o seu idioma quando fala de restauração, total, integral, sem áreas esquecidas. Por isso hoje, com ternura e autoridade, eu o convido a caminhar com ele por cada cômodo, coração, mente, corpo, relacionamentos, finanças, propósito e serviço. Não se contente com um conserto parcial. Seu Deus é generoso e sua obra é completa. Reconheça diante do Senhor sem vergonha e com honestidade, onde você sente rachaduras. Talvez o ânimo pareça bem por fora, mas por dentro há quartos fechados, culpas antigas, medos que o apagam, decisões adiadas, dores que você evitou nomear. Nomear não diminui sua fé, prepara o terreno para a intervenção do Mestre. A restauração contemplativa começa ao acender a luz em cômodos que você manteve às escuras. Diga ao Pai: aqui preciso da tua mão. Não quero remendos, quero alicerces novos. Lembre-se de suas promessas integrais. A palavra não fala de um Deus que supre pela metade. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19. Esse cada uma não é poesia, é alcance. E quando você pensa que pediu demais, Ele o surpreende com sua sobreabundância. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3,20. A mentalidade do reino não é escassez, é plenitude que respeita processos e honra sua maturidade. Não peça o mínimo indispensável por medo de frustrar. Pedir em grande honra sua natureza generosa. Receba amplitude na prática. A obra de Deus toca várias áreas ao mesmo tempo. Às vezes, você percebe primeiro uma, mas Ele já está trabalhando em todas. Enquanto cura sua memória, também ordena seus hábitos. Enquanto abre uma porta de trabalho, dá-lhe sabedoria para administrar. Enquanto consola no luto, semeia reconciliação na família. Seu espírito é como uma equipe de artesãos que trabalha coordenada. Um levanta, outro refina, outro sela, e o supervisor é o amor. Por isso, quando você vir uma área avançar, não pense que é só isso. Agradeça e mantenha a expectativa pelo restante. Sua fidelidade não se esgota em um quarto. Renove sua expectativa total. Amplie sua lista de fé. Faça hoje um inventário de oração integral. Alma, cura de feridas, descanso interior. Mente, pensamentos renovados. Foco, criatividade. Corpo, força, hábitos saudáveis. Relacionamentos, perdão, proximidade, limites santos. Finanças, provisão, administração, generosidade. Propósito, clareza, portas, mentores. Serviço, unção, compaixão, fruto. Escreva com detalhes como quem encomenda uma restauração completa e confia no Mestre. Cada linha é uma janela que você está disposto a abrir para que a luz entre. Responda com ações coerentes à restauração que pede. Se clama por saúde, coopere com descanso e cuidado. Se pede reconciliação, dê o primeiro passo e ligue. Se deseja provisão, trabalhe com diligência e honre no pouco. A graça não anula a responsabilidade, ela a potencializa. A casa restaurada não apenas parece diferente, vive-se diferente. As rotinas, as palavras, as decisões diárias tornam-se manutenção do milagre. E quando você se sentir tentado a dizer, isso nunca vai mudar, coloque de novo em sua boca a promessa. Meu Deus suprirá tudo, e Ele faz infinitamente mais do que peço ou penso. Repouse na certeza de que nada ficará sem tocar.
O descanso não é passividade, é confiança ativa que evita intervir com ansiedade na obra do Mestre. Se ainda há um quarto em processo, não declare fracasso, declare obra em andamento. Enquanto espera, adore. A adoração transforma o pó da obra em incenso e seu coração aprende a celebrar cada avanço sem murmurar pelo que ainda falta. Você verá detalhes belos, uma conversa mais amável, uma dor que diminui, uma ideia que ilumina, uma porta que se abre, um sonho que retorna. São os acabamentos e molduras da graça. Não se reduza à lógica do "com isso me contento". O Pai não o educa no conformismo, mas o forma no contentamento enquanto o conduz à plenitude. A provisão divina excede necessidades básicas, porque Ele não é apenas provedor, é Pai e artista. Se, ao olhar para seu mapa vital, você descobrir áreas que nem sabia que precisavam de cura, não se assuste. O diagnóstico do Criador sempre é esperança, porque onde Ele aponta, também intervém. Hoje, decrete sobre sua vida. Não haverá quarto sem luz, não haverá ferida sem bálsamo, não haverá área sem propósito. Encerre este momento com uma oração simples. Senhor, abro-te toda a casa. Obrigado porque em Cristo me dás tudo o que falta segundo tuas riquezas. Obrigado porque fazes infinitamente mais do que peço ou penso. Renuncio a pedir pouco por medo e a esperar pouco por costume. Recebo tua restauração total, na minha alma, na minha mente, no meu corpo, nos meus relacionamentos, nos meus recursos, no meu propósito e no meu serviço. Ensina-me a habitar a plenitude e a manter a casa contigo. Amém. E permaneça atento. A obra já começou e o Mestre não para até que tudo cante a mesma canção de glória. Número 12. Cura para vínculos da alma. Há laços da alma que se tensionaram com os anos até quase se romperem. Palavras que nunca deveriam ter sido ditas, silêncios que pesaram como pedras, abraços que ficaram pendentes. Hoje não venho cutucar a ferida, venho trazer bálsamo. Reconheçamos diante do Senhor o que dói, aquele filho distante, aquela mãe ofendida, aquele irmão com quem se levantou um muro. Nomear não o torna mais fraco, torna-o verdadeiro diante de Deus. Imagine uma ponte sobre águas agitadas. Não se lança de uma vez, reconstrói-se tábua por tábua. Assim age o Pai. Ele não exige saltos impossíveis. Ensina a colocar a primeira tábua com humildade e a segunda com paciência, enquanto acalma a corrente por baixo. Lembre-se de que o Deus da restauração é especialista em voltar corações. A promessa não é romântica, é profética. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias 4:6. Quando a Escritura diz, não sonha, declara, e nos presenteia também com cenas que pareciam impossíveis. Jacó temia o rosto de Esaú, mas ao se encontrarem, correu Esaú ao encontro dele e o abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. Gênesis 33:4. Duas histórias com rachaduras, um abraço com lágrimas, um Deus que vinha trabalhando no invisível. Se ele fez então, pode escrever de novo a sua mesa familiar. Receba hoje a graça de perdoar e de pedir perdão. O perdão não nega a dor, coloca-a nas mãos do juiz justo e deixa cair cadeias. Perdoar não isenta o outro de sua responsabilidade, liberta você da prisão. E pedir perdão não o derrota, dignifica-o. Às vezes diremos, não sinto vontade de perdoar, e está bem reconhecer, mas o céu nos convida a escolher antes de sentir. A escolha abre uma fresta por onde entra a cura, e o sentimento cedo ou tarde alcança. Ore com simplicidade. Senhor, renuncio a cobrar dívidas antigas, entrego esta ofensa na tua presença, abencoo quem me feriu, e te peço que também cures o que eu feri. A graça torna possível o que o orgulho jamais conseguirá. Renove os vínculos com gestos pequenos e consistentes.
Uma mensagem breve dizendo: estou pensando em você. Uma ligação sem cobranças. Uma foto compartilhada com uma lembrança feliz. Um café preparado a tempo. Uma cadeira separada à mesa. São tábuas na ponte. Evite provar quem tem razão. Busque provar amor. Não force conversas profundas se a outra pessoa ainda não está pronta. Ofereça espaços seguros onde a confiança volte a crescer. A reconciliação é um jardim, rega constante, sol no tempo certo, paciência para ver brotos. E quando algo florescer, ainda que mínimo, celebre. A gratidão mantém abertas as portas que o rancor fechou. Responda com práticas concretas. Separe um momento na semana para orar por cada nome com quem você tem contas pendentes. Pronuncie-os diante de Deus e abençoe-os. Se uma história precisa de limites saudáveis, peça-os também ao Senhor. Reconciliar não é voltar a padrões que ferem, é estabelecer caminhos novos onde amor e verdade caminham juntos. Se for prudente, escreva uma carta breve. 3 linhas que reconheçam sua parte, que expressem afeto sem exigir retorno e que abram a porta a um passo possível. Se hoje só puder dar o menor gesto, faça-o. O céu multiplica as sementes de paz. Valorize seu processo sem se comparar. Algumas feridas fecharão logo, outras pedirão tempo e acompanhamento pastoral ou profissional. Não se culpe por precisar de ajuda. Pedi-la também é humildade. Se a outra parte ainda não responde, não cancele a esperança. Ore pelo coração dela e cuide do seu. Em cada espera, o Espírito o treinará em mansidão. E lembre-se, a meta não é ganhar discussões, é ganhar irmãos. Se algo se romper outra vez, não declare fracasso definitivo. Volte à ponte, revise as tábuas, reforce com verdade e ternura. O amor não desiste porque o amor não é apenas emoção, é decisão sustentada pela graça. Quero orar com você para que o Senhor traga bálsamo e direção. Pai bom, aqui estão meus vínculos feridos. Devolve-nos o coração, como prometeste. Cura palavras que ainda sangram e memórias que nos separam. Dá-me a coragem de pedir perdão e a liberdade de perdoar. Ensina-me o gesto exato para este dia e o silêncio oportuno para não ferir mais. Que a tua paz governe nossa casa. Amém. Permaneça um instante em quietude e deixe essa paz descer como óleo. Esse óleo é sinal de que a ponte já começou a se levantar. A partir desta cura horizontal, levante agora o olhar. Todo perdão verdadeiro termina em adoração, porque quando o amor vence na terra, o céu se reconhece em nós. Entraremos nesse lugar de louvor, onde o humano se rende diante do divino e o coração aprende a viver leve. O que hoje você começa com uma ligação ou uma carta, amanhã se transformará em uma mesa com risos. E nessa mesa, você reconhecerá que a reconciliação foi milagre e escola ao mesmo tempo. Deus curou a ferida e, enquanto a curava, ensinou você a amar como Ele ama. Daqui damos o passo à presença, a cantar na noite até ver liberdade na manhã. Número 13. Louvor na noite, liberdade pela manhã. Nesta noite, quero convidar você a acender uma vela na alma. Não importa se o quarto está escuro e o cansaço pesa. Acenda essa pequena chama que se chama presença. Diga em voz baixa: Senhor, aqui estou. Reconheça que na noite também Ele é Deus, que não se ausenta quando as luzes se apagam, nem se esconde quando as perguntas crescem. O louvor na noite não nega a realidade. Ele a ilumina. É o sussurro que atravessa paredes de prisão e declara: antes de ver amanhã, tu continuas assentado no teu trono. Como uma vela que rompe a escuridão, sua adoração humilde anuncia que a madrugada já está caminhando em sua direção. Deixe que a gratidão suba pela garganta como um canto antigo. Percorra a memória e encontre pegadas. A porta que se abriu quando você não tinha força, o abraço que sustentou, a palavra oportuna que evitou sua queda. Agradeça por fidelidades pequenas e por prodígios grandes. A gratidão não é uma fé cega,
é a disciplina de reconhecer a mão de Deus no tecido da nossa história. Davi aprendeu isso em sua intempérie. De dia, mandará o Senhor a sua misericórdia, e de noite o seu cântico estará comigo. Salmo 42:8. Quando você agradece na noite, o coração recorda que já houve outras noites e que em todas apareceu um cântico, e essa lembrança alimenta a chama até torná-la brasa. Olhe agora para sua situação com sinceridade. Revise sem dramatizar nem minimizar. Quais são as correntes que você sente hoje? Onde o ar ficou pesado? Que porta se fechou com tranca dupla? Imagine a cela de Filipos, os pés de Paulo e Silas presos, as costas feridas, o ambiente áspero. E, no entanto, à meia-noite, escolheram uma arma que não precisava de chave nem de guarda. Orando, cantavam hinos a Deus, e os presos os escutavam. De repente, houve um grande terremoto que abalou os alicerces, abriram-se as portas e todas as correntes se soltaram. Atos 16, 25, 26. A adoração não mudou primeiro as paredes, mudou o ar. A liberdade interior precedeu a exterior, e a música sagrada foi a linguagem desse terremoto do céu. Se na revisão aparecer culpa ou dureza, não fuja, entregue-as. Arrependa-se com esperança, sem chicote nem desculpas. Diga ao Senhor: perdoa minha queixa fácil e minha língua sem canto, limpa meu desânimo e minha pressa incrédula. O arrependimento desobstrui o altar para que o louvor seja perfume sem mistura. E quando a consciência fica em paz, a canção se torna mais leve e mais autêntica. O céu não busca vozes perfeitas, busca corações contritos que transformam a noite em santuário. Trace agora um propósito simples e sagrado: adorar todos os dias, ao menos 10 minutos, independentemente de como se sinta. Não espere ter vontade. Decida como quem toma seu remédio de vida. Sente-se, respire, repita um nome de Deus, cante um hino, ou guarde silêncio adorador enquanto contempla uma promessa. Se escaparem lágrimas, deixe que sejam parte da liturgia. Se a mente se distrair, volte com suavidade. A constância abre sulcos por onde corre o rio. Hoje talvez a prisão não trema, mas dentro de você já estão se afrouxando nós. Lembre-se de que a adoração também impacta outros. Os presos ouviam Paulo e Silas, e quando as correntes se quebraram, não foram libertos só eles. A liberdade correu pelo corredor. Em sua casa, alguém está ouvindo seu canto, mesmo que não confesse. Um neto que viu você orar em voz baixa, uma filha que escuta você cantarolar um salmo enquanto lava a louça, um vizinho que percebe paz em seu cumprimento. O louvor na noite é missão silenciosa. Semeia a esperança onde parecia impossível. E quando amanhecer, virá ao seu encontro a liberdade que você preparou em segredo. Quero dizer com ternura, sei que dói adorar quando a alma pesa, mas justamente por isso essa adoração tem poder especial. É um incenso caro, como o perfume derramado sem reserva. O Senhor o recebe e você se torna leve. Repita dentro de si: minha canção é minha chave. Seus lábios abrem o que suas mãos não podem, e o que hoje é cela, amanhã será testemunho. Não se compare com quem salta. Talvez hoje você só possa sussurrar. Esse sussurro, unido ao coro do céu, basta para mover alicerces. Oremos juntos. Pai amado, nesta noite te reconheço presente. Obrigado pelas vezes em que me sustentaste quando eu não entendia. Reviso meu coração e te entrego minhas correntes e minhas culpas. Lava-me com tua graça, Espírito Santo. Hoje decido adorar-te 10 minutos a cada dia, sem depender das minhas emoções. Que meu quarto se encha do teu canto, que tua paz guarde meus pensamentos e que a liberdade que preparas para mim alcance também os meus. Amém. Fique um instante em silêncio. Escute sua respiração como o metrônomo de um hino antigo. Há uma porta que está cedendo.
Daqui damos o passo para uma paz que não se quebra com a primeira rajada. O louvor noturno forja um amanhecer estável. Amanhã você se levantará e, talvez sem saber quando, descobrirá correntes no chão e portas abertas sem ruído. E entenderá que a maior liberdade não foi sair da cela, mas encontrar o dono da cela com você. Essa certeza acompanhará você de agora em diante. Louvor na noite, liberdade pela manhã, presença que permanece, paz que se instala como guarda ao redor da sua vida. Número 14. Paz que transcende o tempo. Respire fundo e reconheça a presença. Não persiga a paz como a uma borboleta. Deixe que a paz o encontre como a brisa que entra pela janela aberta da alma. Diga ao Pai: aqui estou, sem máscaras nem pretensões, com a certeza de que teu filho me deixou um legado vivo. Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vô-la dou como o mundo a dá. João 14:27. Essa frase é um selo sobre o seu coração. Não é um conselho emocional nem um placebo espiritual. É uma transferência de herança. A paz de Cristo não depende de variáveis externas, porque nasce da comunhão com Ele, e a comunhão com Ele não conhece ocaso. Deixe que a gratidão desperte a memória. Olhe para trás e reconheça em cada esquina o rastro de uma mão fiel. Aquele tratamento que chegou na hora certa, aquela conversa que lhe devolveu a esperança, aquela porta que você não entende como se abriu. Agradecer é varrer o pó da ansiedade para que a paz se assente sem obstáculos. Cada obrigado pronunciado em voz baixa fortalece a convicção de que o Deus que o guardou ontem é o mesmo que o sustenta hoje. E enquanto você agradece, o lago interior se aquieta. Não porque as estações cessaram, mas porque a água viva governa suas marés. Revise agora o caminho percorrido nesta restauração. Lembre-se do dia em que você só tinha lágrimas, do momento em que escolheu adorar à noite, da decisão de perdoar, dos pequenos passos que foi dando pela fé. Observe como o Senhor não deixou áreas sem tocar, e quando parecia faltar algo, sua mão voltou a descer. Essa revisão honesta mostra o fio invisível da sua paz atravessando cada cena. Não foi ausência de batalhas, foi presença de capitão. A paz de Deus não é alívio momentâneo, é guarda permanente que excede todo entendimento e guarda corações e pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. E onde essa paz governa, as vozes do medo perdem o microfone. Se na revisão você notar algo não entregue, arrependa-se com confiança. Talvez ainda controle cenários, talvez guarde reservas em uma gaveta secreta. Entregue hoje. Não é rendição derrotista, é ato de amor. A paz se assenta sobre altares sem ídolos. Diga ao Senhor: renuncio à minha pressa, solto meus cronogramas, confio no teu calendário. O arrependimento endireita veredas interiores por onde a paz circula sem tropeços. Então, você deixa de negociar com fantasmas e começa a descansar no pastor que conduz a verdes pastos, mesmo em temporadas de vale. Cultive um propósito: guardar a paz como quem cuida de um fogo sagrado. Proponha um pequeno ritual diário. Ao despertar, ponha a mão sobre o peito e declare 3 vezes: recebo tua paz, Jesus. Ao meio-dia, faça uma pausa de 2 minutos para agradecer 3 dons concretos daquele dia. Antes de dormir, entregue suas cargas por nome e volte a proclamar: tua paz me guarda. São gestos simples, mas a paz ama as rotinas de fidelidade. O cotidiano se torna berço do eterno, e a inquietação, ao ver que não tem quarto reservado, deixa a casa da alma. Aprenda a diferenciar a paz que Deus dá do simples alívio. O alívio visita quando tudo sai como você esperava. A paz permanece quando nada saiu como você imaginava. O alívio precisa de circunstâncias perfeitas. A paz precisa de confiança profunda. O alívio termina quando a tempestade volta. A paz se senta sobre a tempestade e a transforma em sala de aula.
Por isso, quando você sentir aquele silêncio profundo que não é vazio, mas companhia, reconheça o selo. Deus terminou uma fase da sua obra em você. Essa paz é certificado de autenticidade, assinatura do Mestre na tela da sua história. Não procure outro aval. Deixe que essa paz se torne legado. Abençoe sua casa com palavras de Shalom. Escreva a um familiar angustiado e ofereça-lhe uma oração breve. Receba seus netos, seus amigos, quem cruzar seu caminho hoje, com o rosto que aprendeu a descansar. A paz não é privada, é contagiosa. Onde você entra com a paz de Cristo, os cômodos se desintoxicam da ansiedade. Sua vida se transforma em farol tranquilo que guia outras embarcações até o porto. E quando lhe perguntarem qual é o segredo, você dirá com serenidade: não é minha calma, é sua presença. Não é meu controle, é seu governo. Não é meu mérito, é sua cruz, de onde brota a paz que não caduca. Agora repouse sem temor. Se amanhã o clima mudar, o lago seguirá sereno porque seu fundo é rocha. Se a prova voltar, seu coração saberá o caminho de volta à presença. A paz que transcende o tempo não apenas o acompanha, ela o envia. Ela o torna testemunha viva da restauração autêntica. E assim, você passa da paz pessoal ao testemunho eterno. Outros verão sua quietude em meio ao vento e saberão que Deus pode fazer o mesmo com eles. Essa será a marca que você deixará atrás. Um caminho de almas que aprenderam ao seu lado a descansar na paz do príncipe que não falha. Número 15. Tua restauração, sua glória eterna. Respira a presença e olha tua história inteira como um tapete onde a graça foi costurando fios invisíveis. Nem tudo foi vitória imediata. Houve noites, silêncios e perguntas. Mas hoje podes reconhecer que o Deus que te prometeu restauração não apenas te devolveu o que perdeste, Ele te deu um nome novo, um olhar novo, um cântico novo. Esse percurso não termina no teu peito, torna-se mensagem. Uma geração proclamará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Salmo 145:4. Tua restauração é uma tocha acesa pela mão do Pai. Não é para escondê-la debaixo do móvel do temor, mas para erguê-la no monte da esperança. Agradece com detalhe, como quem redige uma carta de herança para os seus. Dá graças pela cura do coração que te permitiu amar sem reservas, pelas portas que a fé abriu quando pareciam trancadas, pela paz firme que selou cada etapa. A gratidão impede que teu testemunho se torne uma crônica de ti e o transforma em um hino a Deus. A glória não aponta para tuas forças, mas para a fidelidade daquele que te sustentou. E quando agradeces, tua voz adota o tom da verdade humilde. Foi o Senhor, não eu. Essa frase, repetida com sinceridade, derrete incredulidades e amolece solos duros naqueles que ouvem. Revê com ternura o caminho percorrido. Lembra onde começou o clamor, em que momento soltaste expectativas rígidas quando escolheste perdoar, como adotaste a disciplina de adorar na noite. Verás que cada degrau teve propósito e cada demora foi oficina de caráter. A revisão traz lucidez. Não merecias nada e recebeste tanto, caíste várias vezes e a mão que te levantou nunca se cansou. Dali, a vergonha cede lugar à reverência e nasce um arrependimento saudável. Perdoa-me pelos dias em que duvidei da tua bondade, pelas vezes em que me exaltei quando devia te adorar. A humildade perfuma o testemunho, torna-o crível, próximo, humano. Agora decide o propósito, tua história é missão. As cicatrizes já não são motivo de vergonha, são credenciais. Quando disseres, eu estive lá, as almas cansadas sentirão que não lhes falas de uma torre, mas do mesmo vale que atravessaram. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Apocalipse 12:11. O inimigo recua quando um redimido abre a boca e nomeia a fidelidade de Cristo. Cada vez que contas o que Deus fez, não apenas informas, impartes fé.
Não apenas narras, abres caminho, não apenas recordas, acendes chama para os que vêm atrás. Pensa em tuas gerações, teu testemunho pode ser legado mais valioso que qualquer herança material. Escreve para teus filhos e netos como aprendeste a orar quando a dor apertava o peito, como escolheste a gratidão quando a provisão tardava, como voltaste ao altar repetidas vezes até que o coração deixou de lutar e começou a descansar. Deixa ancoradas no papel as promessas que te sustentaram e as respostas que confirmaram o amor do Pai. Quando eles enfrentarem suas próprias tormentas, abrirão essas páginas e encontrarão não apenas memórias, mas rotas. E a tocha da tua restauração continuará ardendo em mãos novas. Compartilha com prudência e obediência. Pede ao Espírito Santo sensibilidade para discernir o momento, a linguagem e a proporção. Às vezes, bastará uma frase, outras, um café e uma longa escuta. Em ocasiões, uma oração em voz baixa sobre um leito de hospital. Não forces, não dramatizes, não busques aplausos. A glória é de Deus e Ele saberá amplificá-la onde convier. Tua parte é oferecer pão quente ao faminto, água fresca ao sedento, uma palavra sóbria ao confuso. O resto é obra da graça. E quando vires frutos, volta a agradecer, porque a restauração pessoal sempre teve dimensão comunitária. Foste curado para curar, levantado para levantar, consolado para consolar. Faz hoje uma prática simples. Pega um caderno e intitula-o Memorial de Restauração. Escreve 3 cenas onde Deus te resgatou, 3 promessas que te sustentaram, 3 pessoas com quem sentes em teu espírito que deves compartilhar. Anota também uma oração de entrega. Senhor, minha história é tua. Usa-a para acender esperança. Fecha com uma data e, se puderes, lê em voz alta cada parágrafo, como quem assina um pacto. Verás como a paz que te acompanha se transforma em ousadia mansa. Aquela valentia que não grita, mas não se esconde. Se no processo descobrires medos de te expor ou de ser incompreendido, volta ao coração do Evangelho. Não testemunhas para impressionar, testemunhas para honrar. Não sais à cena, sais a servir. Lembra que o Cordeiro é o centro, tu, um vaso restaurado que agora derrama consolo. A glória eterna de Deus é o pano de fundo do teu relato. Ele é o Alfa e o Ômega, o que começou a boa obra e a aperfeiçoará. Por isso, cada testemunho verdadeiro termina em doxologia. A Ele seja a glória pelos séculos. Chegamos ao limiar do encerramento. Convido-te a dispor-te a uma oração de bênção que cele tudo o que foi vivido e o entregue às mãos do Pai para o bem de muitos. Coloca tua mão sobre o coração, pensa nos nomes que amas e naqueles que ainda não conheces, mas serão alcançados por esta chama. Em silêncio, diz: Senhor Jesus, recebe minha história, acende minha tocha e que tua glória ilumine os que vêm atrás. Fica assim alguns momentos. Nessa quietude, a restauração que te alcançou se torna missão, e tua missão, eco eterno da sua glória. Percorremos juntos um caminho de promessas divinas que transformam perdas em testemunhos de fidelidade. Desde a dor que fere até a paz que permanece, cada ensino nos mostrou que tua história não termina na perda, mas apenas começa seu capítulo mais belo. 3 verdades para levar em teu coração. Primeiro, Deus nunca desperdiça tua dor. Cada lágrima que derramaste se transformará em semente de alegria, cada perda em terreno de multiplicação. Sua especialidade é escrever finais belos em histórias que pareciam quebradas. Segundo, a restauração divina sempre excede tuas expectativas originais. Ele não se contenta em te devolver ao lugar onde estavas, mas te leva aonde nunca imaginaste chegar. Sua generosidade não tem limites quando se trata de curar corações que confiam nele. Terceiro, teu testemunho de restauração se tornará farol de esperança para outros. O que ele fizer em tua vida não será apenas para ti,
mas para acender fé em corações que precisam acreditar que os milagres continuam sendo possíveis. Que a paz que excede todo entendimento guarde teu coração enquanto esperas ativamente a obra perfeita dele em tua vida.